Alguns dias, talvez um pouco mais de um mês, foi o último vídeo que nós gravamos para esse canal. E inclusive gravei com o meu pai aqui, o orgulho dele que era plantar, né? E ele sempre gostou de plantar, sempre gostou de colher, sempre gostou de dividir aquilo que ele plantava e colhia. E de um mês para cá aconteceram algumas coisas tristes nas nossas vidas. Talvez seja por essa razão que nós demos uma parada, né, de gravações dos vídeos. Uma das coisas que entristeceu meu pai foi 4 noites de geadas. O Lucas pode mostrar quanto seco estão todas as coisas que ele tem plantado aqui, ó. Mas isso não é o muito não da história, não, porque as geadas a gente acaba plantando de novo, depois vem as chuvas e tudo brota e volta ao normal. Mas para aqueles que não sabem, para aqueles que não são daqui da nossa cidade, o meu pai se envolveu na última sexta-feira, dia 16, num acidente aqui na rodovia próxima, e foi pego por um caminhão, uma carreta pesada, onde ele ficou gravemente ferido. E no sábado, depois de passar por cirurgias e o socorro, ele acabou vindo a óbito. Nós perdemos o nosso pai, o nosso avô, o nosso esteio de Aroeira, que a gente sempre falou. Perdemos o amigo e o companheiro que sempre vinha todos os dias aqui no sítio para dividir a alegria, o otimismo que ele sempre teve. Não é fácil falar disso, porque foram poucos dias, né, que isso aconteceu, mas com a fé que nós temos, e também falando de mim, que eu tenho, vou com certeza, com a graça de Deus, superar aos poucos. Só a saudade que não. Mas agora eu olho, como falava das geadas, não querendo misturar temas, mas uma próxima preocupação é que a mata ficou toda negra. Ela tem pouco verde. Talvez se você olhar ali, ela tem 5%, 10% de verde. E isso é preocupante, porque no nosso mundo há milhares, há milhões de pessoas boas. Mas infelizmente há pessoas que não têm amor à natureza e nem ao ser humano. E o nosso medo é que alguém, seja por acidente ou por inconsequência, por crime, ateie fogo às margens lá da rodovia ou em qualquer outro lugar, como a gente vê todos os anos, e isso venha a ter uma proporção por poucos esperada. A única coisa que digo peço a Deus para que isso não aconteça. Mas vamos falar de coisas melhores, vamos falar de coisas boas. No coração da gente sempre há esperança, porque dentro da gente é necessário que se coloque motivos de gratidão. Ao mesmo tempo que eu perdi meu pai, que ele passou, eu creio que ele está sendo amparado por aquele que nos criou. Praticamente tenho certeza disso, porque nós não podemos ter vindo do nada e ir para o nada. Se acreditamos o que está nos evangelhos, ou se acreditamos o que está na nossa mente, na nossa experiência de vida, nós temos que entender que se antes de nascer não sofríamos, e se sofremos não lembramos, provavelmente quando nós morremos,
a não ser aqueles momentos de dor física, dor sentimental, dor da alma. Do outro lado, eu creio que tudo será resolvido como antes foi resolvido de nascermos. Se nascemos, é porque foi determinado por alguém ou alguma coisa. E se morremos, é porque também foi determinado por alguém ou por alguma coisa. É difícil acreditar ou não acreditar no divino. É difícil não acreditar. Porque diante de tantas coisas ruins que este mundo tem, e tantos erros causados por nós humanos, nós conseguimos enxergar tantas outras coisas boas, maravilhas, que este mesmo ser humano proporciona. Do mesmo modo que alguém pode dizer assim: aquela rodovia levou seu pai, ou aquele caminhão assassino matou seu pai. Eu diria que pode ter existido sim, naquele momento, uma possibilidade de evitar o acidente, seja do lado do meu pai ou do lado do caminhão. Mas eu também vejo que o mesmo caminhão, a mesma rodovia que nos trouxe a tristeza, também até hoje, pelo menos tem 58 anos, meu pai tinha 80, meu pai lembra quando fizeram o asfalto, que ainda era terra ali. Quanta prosperidade esta rodovia e esses caminhões nos trouxeram. Porque quando a gente pensa assim, que aquilo ali foi a causa e a gente abomina, a gente tem que pensar na gratidão daquilo que nos foi dado pelos mesmos. A rodovia, o caminhão e até mesmo este caminhoneiro. Se ele errou, se ele podia ter feito melhor e não fez, eu sinto muito. Mas desde já, até conversei com ele lá na rodovia no momento, porque eu passava naquele momento, quando meu pai ainda estava no carro, eu passava ali. Não acredito em coincidência. É que nas minhas orações eu sempre pedia que quando meu pai precisasse de mim, eu tinha que ser chamado. E naquele momento ele não pôde me chamar. Mas alguma coisa fez com que eu passasse ali e ajudasse a cortar o cinto de segurança, a colocá-lo na maca, a ajudar os socorristas, heróis, a levar ele, a levá-lo para o pronto-socorro. Não foi possível salvá-lo, mas a parte deles eles fizeram. Mas eu estive ali naquele momento, talvez ele, se ele sabia ou não, se alguém vai dizer para ele que eu estive ali, também não sei, mas eu estive ali. Naquele momento, quando eu vi o carro com a traseira virada para a rodovia e dentro de uma vala, eu imaginei que pudesse ser meu pai. É uma situação muito difícil, mas de novo eu falo, não falo com fingimento. Desde o primeiro momento eu agradeci em estar ali. Eu não agradeci o meu pai ferido, mas agradeci por estar ali. Se as coisas tinham que ser daquela forma, eu agradeci a Deus por me levar ali. E eu tive forças para poder fazer o que eu fiz, que é acompanhar ele até a UTI. Eu e meu irmão Dorival fomos até a UTI e foi permitido apenas um visitar, mas aí abriram uma exceção para 2. Acabou nos liberando porque o médico sabia que ele não passava daquela noite. Após um gravíssimo trauma cerebral, muito sangramento na coluna. E aí então nós acompanhamos na UTI e até depois no IML. Muito chocante, traumático, e eu não desejo isso para ninguém, mas que isso nos serve de lição para que nós possamos entender que aqui na Terra só vale a pena uma coisa: tentar melhorar a cada dia as coisas que acontecem, porque isso aqui é um campo de prova. É um campo de prova, como vemos aqui, ó, esses dias tudo verde, agora tudo seco.
Até poucos meses chovia e as secas estão longas. Enfim, o meu pai estava vivo há poucos dias e muito vivo, e agora ele não está mais com a gente. O que nós temos que fazer é justamente tentar melhorar o nosso comportamento, nos vigiar, para que a gente não endureça o coração e esqueça de fazer o bem. Essa é a minha mensagem, para não ficar muito longo. Essa é a minha mensagem, primeiramente para mim e para todos vocês.